Oiê, Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje estamos com um convidado aqui de Campos de Goytacazes, que é no estado do Rio de Janeiro, que é o Fer Borges, ou Fernando Borges. Eu, como me sinto íntima já, vou chamar de Fer. Fer, obrigada por aceitar meu convite aqui para esse bate-papo. Você é empreendedor, fotógrafo, professor, que mais? Produtor, né? Como é que você dá conta disso tudo? Primeiramente, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. Primeiro podcast que eu tô gravando. Sério? Aham. Ah, que irado! Tô nervoso, medo de falar alguma merda, mas vai dar tudo certo. A gente adora a polêmica, então manda ver. Não, Ai, meu Deus, então tá bom. não tem censura. Como eu te falei no Zap na hora que a gente estava conversando, não tem censura. Pode falar o que você quiser. Então tá bem. Não falando mal do nosso patrocinador, o resto tá liberado. Tranquilo, então. Então, como eu dou conta de tudo isso, nem eu sei. Na verdade, eu sou muito inquieto e os projetos surgiram a respeito dessa inquietude. Então, eu fui formatando coisas que foram aparecendo ali no meu estilo de vida, nas minhas redes, em cima dos meus desejos, traumas também. E daí os projetos foram saindo. E hoje a gente, com uma equipe, consegue recriar ele depois da pandemia, né? Porque antes da pandemia era um mundo. Então, hoje em dia, eu tenho ativado individualmente cada projeto e refeito a maneira como que eles atuam no mercado. Mas é um desafio mesmo. Ah, legal. Você começou com qual primeiro? A fotografia? A fotografia. Então, conquistei a minha independência financeira por conta da fotografia. Então, eu tinha 17 anos e foi a primeira coisa ali que Nossa, me novinho. fez. Foi a primeira coisa ali que me fez gerar alguma renda e ter algum olhar sobre administração. E daí eu comecei a sonhar, fazer planejamentos, poupar dinheiro, investir em sonhos. E daí foram dando o nome disso de empreendedorismo. Para ser sincero, eu detesto papo de empreendedor, mas é o lugar que me chamam e que me encaixam nesse lugar. Então eu tô falando disso o tempo inteiro de uma forma muito individual a partir do que eu vivo, mas bem diferente daquela visão muito meritocrática, coach, porque de onde eu vim não existe muito isso. Então, Aham. é uma outra forma de viver, assim. Eu geralmente vou vendo meus sonhos e o que eu quero viver, o que eu quero fazer, e vou adequando aquilo ali a um projeto economicamente viável e construindo coisas. Eu acho que é mais sobre isso, empreendedorismo para mim. Ah, muito legal. Você tem alguém na família que seja fotógrafo? Não, Não? ninguém. Hoje em dia, algumas pessoas da minha família já têm um olhar para fotografia, assim, mas até então era assim, ninguém da família, e foi um caminho muito individual que eu fui construindo. E hoje em dia, meus sobrinhos já fotografam, eles já fizeram cursos de mobigrafia comigo, já tem uma outra experiência, mas eu fui o primeiro ali. Ah, legal. E como é que surgiu a ideia da escola? Então, a escola de fotografia surgiu a partir de uma necessidade que eu tinha de estar num lugar criativo e que não tinha aquele lugar lá na minha cidade. Então, eu tinha uma idealização do que eu queria, do que eu gostava, do que eu esperaria viver. E daí eu comecei a vir para o Rio e para São Paulo, consumir outros conteúdos. Meu primeiro contato com a fotografia foi um congresso que eu fui em São Paulo. E daí, ao mesmo tempo que eu amei, eu odiei. Tipo assim, era um lugar muito comercial e me distanciava muito daquela realidade, assim. Eu não podia sonhar com aqueles equipamentos, com aquele estilo de vida que aquelas pessoas propunham. Aquilo não fazia parte da minha vida, então eu me tornava muito distante daquilo. Aí eu resolvi, na parte de uma inquietude, aprender a técnica e depois construir um caminho que a fotografia servisse para mim como uma expressão. E muito intenso e muito sentimental do jeito que sou, a fotografia me ajudou como uma ferramenta para expor assim coisas da minha cabeça e minhas questões pessoais de uma maneira mais artística e que me ajudava nos processos individuais, assim, né? Daí ela veio assim nesse lugar. Muito legal. Queria aproveitar aqui para agradecer a Cris. Acho que eu esqueço o sobrenome dela, eu acho que é Montesano. Uhum. Ela que me passou seu telefone pra gente poder. Adoro ela, a Cris é incrível. A gente se encontrou nesse Innovation Week semana passada, e aí eu tava falando com você
pelo Instagram. E aí falei pra ela, Cris, tu tem o telefone do Fer aí? Que aí já mando pelo Zap, é mais rápido. Ela falou assim, eu tenho um número aqui, não sei se é o mesmo. Falei, pô, me manda aí pra eu testar. Aí ela mandou e funcionou. Aí consegui conectar com você. Então, deixar um... Obrigada, Cris, aqui Valeu. Por ajudar aqui no contato. Eu conheço o Lampião, né? Que é uma conferência, eu acho que muito autêntica. E todo mundo que já teve a oportunidade de ir em alguma edição comenta que era muito diferente assim, e muito bacana. E eu lembro de uma experiência, não vou lembrar em qual edição, mas uma experiência que eu estava lá e a gente estava conversando, eu estava com 2 amigas, a gente estava conversando e você parou do lado para resolver alguma questão e aí você começou a falar com a gente, assim, para responder uma dúvida que a gente estava ali no momento. E o time todo sempre foi muito acolhedor também. Só que a gente se assustou porque era você, né? Que a gente tem uma ideia desses congressos de São Paulo, que o povo é um pouco mais nariz em pé, né? E eu achei aquilo muito bacana e é ali que eu acho que você me conquistou, assim, pelo jeito de você ser acessível, né? Não sei nem se isso é muito bom, porque as pessoas abusam um pouco. Isso não é bom pra mim. Mas eu acho que é o teu jeito de ser, né? E eu queria que você explicasse pro pessoal que tá ouvindo a gente, que nunca ouviu falar ou nunca teve a oportunidade de ir à Conferência Lampião, o que é a Conferência Lampião para você e qual foi o seu propósito? Porque para mim sempre foi um lugar muito de troca e com uma energia muito boa, assim, diferente de outros congressos que eu já fui. O Lampião é muito difícil tentar arrumar assim, o que é aquilo para quem não foi, né? Tipo assim, mas todas as vezes que eu tento explicar, eu tento ir dando experiências que foram palpáveis, assim, pra gente. A ideia de um congresso, ela me parece muito engessada. Então, o Lampião, ele surgiu a partir de... Eu fui solucionando problemas, digamos assim. Eu fui olhando para o mercado da minha cidade, entendendo o que ali não tinha para eu consumir, o que eu precisaria construir o meu mercado de trabalho. Então... eu entendi naquele processo ali que se eu construísse a reunião das minhas turmas de fotografia, a gente poderia levar até lá para construir palestras, encontros e práticas de fotografia, coisa que talvez aquelas pessoas não pudessem investir em vir para cá para poder fazer. E aí eu entendi que quando viesse para cá também, não necessariamente teria a solução de tudo aquilo que eu queria traduzir, assim, de fotografia como arte. Daí eu entendi que eu precisaria acreditar num sonho e fazer aquilo acontecer. E aí o SESI cancelou com a gente a possibilidade de fazer o evento lá neles, que a princípio seria um encontro de palestras. E aí eu vi uma dificuldade, um desespero ali de onde fazer aquilo de uma hora para outra. Então, a gente foi buscando vários lugares e tudo a gente não conseguia ali concluir ou... era sempre muito bizarro para a gente conseguir adequar o que eu sonhava para um auditório, por exemplo. E daí, quando a gente entrou numa usina, e era uma usina desativada, já não acontecia nada lá há muitos e muitos anos, a gente falou, caraca, é sobre isso, assim, é sobre a energia e sobre a experiência que a gente quer propor nessa vivência. Não é necessariamente sobre uma coisa promocional ou uma coisa comercial, assim. E aí a gente foi construindo um pouco do nosso dia a dia na escola de fotografia. Então é como se fosse um congresso mais potencializado, uma vivência imersiva. Então, tipo, 2 dias, as pessoas estavam reunidas a princípio por conta da fotografia e arte, e aquilo fazia... dentro daquela rotina, a gente ter práticas mais artísticas, práticas que as pessoas poderiam interagir. A gente pensou em construir um palco mais baixo para que as pessoas se sentissem próximas aos palestrantes. Os palestrantes estavam convivendo no meio de todos os congressistas e eles quase todos pertencem ao evento inteiro. E aí a gente foi tentando dar o nosso melhor com o que a gente tinha ali. E os staffs e a energia da escola, aquilo a gente já vivia aquilo nos bastidores. Então, o congresso fez a gente fazer um encontro maior, mais potencializado. Isso aconteceu de uma forma muito orgânica também. A gente não esperaria que fosse dar, tipo, 60% dos participantes de fora da nossa cidade. Até a gente ver que os hotéis estavam, tipo, recebendo pessoas, estava movimentando o comércio local de uma forma diferente. Então, a gente via
via gente do Acre, do São Paulo, do Rio, gente de lugares completamente aleatórios, assim, pessoas de todos os lugares lá dentro, e a gente não tinha uma precisão também de todas essas informações no primeiro momento. E quando aconteceu o primeiro, aquilo que a gente viveu lá dentro, muitas pessoas estavam tendo um encontro vocacional. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes do Lampião, assim. As pessoas têm conexões vocacionais e não necessariamente dentro da fotografia. E aquilo tinha uma relação muito forte com a arte. Apesar de terem muitos fotógrafos lá dentro, o principal das palestras era em torno desse tema, e ainda é. Então, quando o Lampião aconteceu, assim, foi uma experiência muito louca, assim, a gente não tinha... Porque o que não é planejado, o que acontece lá, que é o orgânico, é a conexão entre as pessoas, é a forma da profundidade das relações. E daí eu fui vendo que, a partir de lá, tinham redes, projetos, aquele encontro daquelas pessoas fazia os estados não serem mais tão longes, assim. Então, foi uma rede muito louca. Eu não sei explicar de forma objetiva o que é aquilo, mas eu sinto uma sensação de reset toda vez que eu vivo um Lampião, uma sensação de um abraço de mim mesmo para mim mesmo, sabe? É essa sensação que eu tenho. E de onde veio a minha expertise para a criação das coisas que são pontuais, assim, no Lampião? Eu, no passado bem distante, eu era crente evangélico, fui casado com uma mulher, líder de igreja batista, tem tudo isso na minha vida. Tem isso. Não consigo imaginar, mas tudo bem. É uma loucura, né? Hoje em dia nós somos amigos. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Casado na igreja, tipo assim, 44 padrinhos, essa coisa toda, assim. Lua de mel, essa parada toda. E aí, nesse universo, eu produzia congressos na igreja evangélica. E eu era tolhido de fazer tudo o que eu queria. Aí hoje eu entendo, é óbvio. É óbvio, eu tinha que ser tolhido, alguém tinha que me dar limites. E eu queria botar teatro, circo, eu queria botar cena... coisas no meio de coisas que tava óbvio para as pessoas fazerem, é sempre desse jeito. Eu chegava, mas por que não pode ser desse jeito? Tem um tecido aqui, uma pessoa fazendo um circo no meio da entrada da igreja, tipo assim, loucuras. Aí eu entendia porque não podia, óbvio. E o meu jeito viado aflorando daquele jeito. Então, tipo assim, vamos tolir. Quando eu entendi nos congressos de fotografia que eu ia, que eu não gostava, eu pensei, eu vou precisar criar alguma coisa que eu me identifique. Então, eu peguei a mistura de todos esses universos. Então, as pessoas falam assim, nossa, quem tem um passado evangélico, fala, eu sinto que eu tô num congresso de igreja, só que ao invés de ser Jesus, é a arte. E as pessoas têm transformações. Eu sei que a pessoa fosse falar que era o diabo. E aí eu falo assim, gente, nossa, é uma boa explicação isso para quem já teve essa vivência. Mas para quem nunca passou por esse momento de retiro de igreja evangélica, não tem essa referência. Mas para quem já viveu isso, vai ter uma associação direta aí. Então acho que o Lampião é um pouco de experiência prática. Tem uma coisa muito legal do Lampião, que é assim, às vezes está sentado assistindo várias palestras. Aí, de repente, na próxima palestra, é a pessoa que você é amigo que está subindo lá para palestrar. E você nem tinha percebido isso. Porque não necessariamente quando a pessoa vai ao evento, ela está ali consumindo toda a grade. Às vezes a gente lança o evento, as pessoas compram antes de saber quem vai palestrar. E vai para viver a experiência. Então, isso aconteceu muitas vezes. Eu achava isso muito interessante, porque dá essa sensação de proximidade daquelas pessoas. E, de fato, a gente conecta elas. Então, toda a estrutura do evento é pensada para isso. Os palestrantes estão enfiados no meio dos congressistas. A gente tem acessos muito coletivos, assim, onde as coisas acontecem. Está todo mundo nos mesmos lugares. E também faz com que, não só o palco próximo, mas a conexão... onde você pode acessar, onde você vai comer, onde você vai descansar, onde você vai fazer uma tatuagem. Tudo isso acontecia lá no meio do evento e você estava convivendo com aquela pessoa ali que você achou que você nunca ia trocar uma ideia. Então, às vezes estava falando de coisas da sua vida, não tinha nada a ver com fotografia e... aquilo fez conexões serem gigantes. E essas doideiras no meio de um congresso fotográfico, acho que eu posso pensar assim, tipo, tinha uma parede escalada no meio do evento, que as pessoas podiam subir a hora que quisessem, estúdio de tatuagem, que as pessoas não paravam de tatuar o tempo inteiro. Fiquei chocado quando eu vi as pessoas tatuando a logo do evento. Eu fiquei, como assim? Que loucura! Eu demorei pra fazer. Muita gente, tipo assim, mais de 500 pessoas já tinham feito antes de eu mesmo fazer. Fiquei chocado, assim, e
isso era muito sobre o que é produzido no Lampião, não é necessariamente o que é planejado. A gente cria uma camada de estrutura organizada para arte e criatividade poder dançar ali dentro de cada um. Acho que resumi o Lampião de uma forma boa ou não? Sim. Outra coisa também, as pessoas adoravam os happy hours que tinham funk e drag queen. Isso não é uma coisa que tá dentro do repertório das pessoas que vão a congressos de fotografia. Verdade. Então a gente coloca isso, tipo assim, rapidinho ali numa conclusão final. E aí a gente observou um movimento dos congressos grandes indo até lá consumir a gente. E aí eles iam copiando movimentações. Eu vou falar isso assim. Não, eu ia comentar que eles deveriam ir mesmo para copiar, porque inclusive tem. Eu vou falar pelas experiências do que eu ouvi. Eu nunca fui no Go Image On Stage, quer dizer, no Go Image que acontece lá no Sul, né? Mas me disseram que o evento de lá é um dos melhores hoje e porque tem uma referência um pouco diferente. Então, como eles cresceram muito pelo Lampião, né? Que eles vieram muito para cá, eu acredito que tem uma referência forte, sim. Sim, eu não cheguei aí ainda, mas eu também escutei isso, que tem uma referência forte. É isso, né? A gente cria arte e a gente se coloca aí no mundo para as pessoas irem crescendo a partir do que a gente coloca. Eu acho interessante isso. Acho que, de fato, o propósito do Lampião é mudar caminhos, é levar novas referências. E se isso aconteceu, bacana. É isso, entendeu? Eu ainda acho o seguinte, a galera que não foi ainda deveria ir, porque é diferente, é autêntico. Eu acho que as pessoas já estão cansadas do que a gente vê do convencional. Tanto que acontece... Não vou falar os nomes, né, gente? Para não ficar chato para ninguém. Mas a gente vê alguns eventos acontecendo com um público que deveria ser, sei lá, de 1.000 e chega a 400. Sendo que tem uma base e que trouxe, pelo menos, fotógrafos que são reconhecidos, né? Que tem números no mercado que poderiam ter enchido o evento e não conseguiu encher. Se não conseguiu encher, então acho que a pessoa tem que pensar o que ela fez de errado ali, alguma coisa ela fez de errado para não criar o interesse das pessoas irem naquele evento, né? E o que ela pode mudar, porque o mercado vai mudando com o tempo, né? O mercado é muito complicado, né? A gente observar assim também. Às vezes é muito complicado dar um termômetro da concretude de um evento a partir de quantos inscritos tiveram naquele lugar. Que às vezes tem condições que realmente vão ser desapropriadas para aquilo acontecer, assim. Acho que hoje o mercado... A fotografia, ela já veio de vários lugares, né? Tipo, quando a gente vai observar da fotografia comercial, que a gente tem essa referência aí nos congressos, a gente tem aí todo tipo de palestrante e a gente tem todo tipo de gente, né? Tipo, pessoas ali que são meio showman, de tipo assim, de formatar a persona dele é ser palestrante. Então, tipo, o objetivo do processo dele é estar ali. E a gente observar o que essa pessoa faz ali que tem de bom para ensinar, e daí depois de um outro lugar começar, assim, é interessante observar o que as pessoas têm de bom. Só que quando a minha presença, assim, nesses eventos e tá ali consumindo, eu tinha uma sensação de que eu nunca me conectava a nenhuma daquelas pessoas, porque todo o recorte deles eram homens brancos héteros, tipo assim, sem querer militar, eu acho que a geração já é um outro momento, mas tipo assim, aquele repertório ali não me conectava de forma alguma. O Lampião vem desse lugar de pessoas que também conseguiram grandes feitorias dentro da arte e não necessariamente estão ali naquele protocolo de olha o carrão que eu compro com o dinheiro da fotografia ou, tipo, o coach da fotografia. Essa galera, tipo assim, bacana, tem esse mercado, existe, legal. Só que também tem um outro mundo que não é muito representado, não é muito conectado, né? Então, acho importante a gente entender quem está por trás das estruturas, qual é o objetivo daqueles acontecimentos, quais são as trocas que tem ali, assim, porque um exemplo que eu posso dar, assim, né? O próprio Wedding Brasil. Quando a gente fez um evento lá no Lampião, que a gente fez uma prática de casamento, a gente fez uma prática de um casamento real no palco. Foi tipo assim, eu botei na internet qual casal LGBT gostaria de casar e não teria grana para poder fazer o casamento. Me manda mensagem. Aí escolhi um casal de 2 mulheres lá da cidade. E aí a gente fechou, tipo,
vestido, flor, todas as coisas que tem ali no ritual de um casamento. Eu tava nesse. Pra poder fazer um casamento fake ali no meio, né? Só que aí, quando a gente montou um casamento fake, uma das staffs tinha falado, já que a gente vai investir tudo isso pra fazer um casamento fake, porque a gente não chama um casal. E daí eu tive essa movimentação, a gente fez essa estrutura, e na hora do casamento, a gente marcou, foi antes do happy hour. Então, o happy hour, para os convidados, foi tipo a festa do casamento. E já era uma estrutura legal. E o casamento aconteceu antes de começar, literalmente, segundos. Então, a gente fez toda uma estrutura muito ensaiada, em minutos, tudo cronometrado, cada movimentação que iria estar ali. E na hora do casamento, a gente liberou o espaço suficiente para os convidados dela estarem próximo dela. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida. Tipo assim, foi muito louco aquilo acontecer. Pra gente ali numa cidade que tem uma postura muito conservadora, aquilo foi disruptivo de uma maneira que a gente não tinha expectativa. Pra gente era só um momento. E foi muito além daquilo. E aí no próximo wedding, teve um Ctrl-C, Ctrl-V dessa mesma atitude. Tipo assim, eu palestrei nesse wedding também. E daí, na hora do happy hour, chegou. E aí teve um casamento. Só que, tipo assim, não tinha nada a ver com o ambiente. Foi climão, porque, tipo assim, não ornava. Não ornava. E aí, algumas pessoas passavam e olhavam pra minha cara e davam risada. Tipo assim. E aí eu tava tipo. E tipo assim. Eu fui levando desse jeito, mas depois eu parei pra pensar assim, eu falei, é aquilo, né? Tipo assim, você pode ficar chateado por um lado, mas eu já tô naquele momento de tipo assim, ai, que maneiro que fiz de uma forma, uma atitude em que eles lá olharam e falaram, gostei, vou copiar. Virou uma referência. Eu acho mais legal quando você comunica a referência. Tipo assim, olha, gente, que ideia, que legal essa ideia, vamos fazer de um outro jeito. Mas, assim, as pessoas fazem das formas que elas acham que tem que fazer. Uhum. Mas é isso, né? Tipo, eu acho que tem esse lance aí de despertar a criatividade das pessoas, de bagunçar o que é óbvio, o que não é óbvio. E o Lampião, ele entrega o que as pessoas esperam quando elas vão no congresso de fotografia, que é a parte técnica, toda aquela parte de, tipo assim, saber com uma pessoa que já fez certo, um caminho, assim, que deu certo, e tipo assim, o que ela faz de legal que eu posso aprender com ela? Lá a gente pipoca gente que não tem nada a ver entre si, pra gente poder ajudar as pessoas a não terem uma referência pontual, sabe? Uhum. Pra não ser, tipo assim, siga esse caminho. Então lá tem essa mistura de gente que fotografa newborn, com gente que fotografa família, com gente que fotografa casamento, com arquiteto, com social media, com comunicador, com pessoas que não tem nada a ver com nada, mas querem ter ali um reset criativo, assim. Eu acho que e um gás pra voltar e aprimorar aquilo que já faz. Eu acho que ele tá nesse lugar. Isso é muito legal. Vou te dar um feedback de uma congressista para você usar depois como material para divulgar o evento. Primeiro, eu achava que Campos de Goytacazes era uma cidade super moderna pela referência que eu tinha do Lampião. Segundo, eu achava que o espaço lá, por ser uma fábrica abandonada, tinha uma característica muito fotográfica, porque fotógrafo adora lugar abandonado. Uhum. Então, tinha cara mesmo de congresso de fotografia, sabe? Eu via muita gente fazendo ensaio lá, às vezes não estava nem preocupado com as palestras, queria mais era fotografar os colegas ali. Eu achava isso muito As irado. práticas aconteciam, né? Toda hora, assim. Exatamente. No segundo dia, vocês faziam uma roda de conversa com os fotógrafos e a gente se inscrevia no primeiro dia. Às vezes não cabia, você perdia, tipo, demorei para me inscrever, acabou, já lotou aquela turma ali, aí eu caía numa outra. Mas eram sempre legais porque tinham sempre 2 ou 3 palestrantes em cada roda. Então, isso era muito legal de você ter o contato ali, tete a tete com a pessoa para poder conversar, nem que fosse por meia hora, assim, rapidinho, né? O tietar mesmo, né? Você abria com o palco para discussões. Eu lembro de uma menina falando sobre uma foto que tinha saído no jornal aqui, de uma criança com os fogos, uma coisa assim, com a galera ali discutindo sobre aquele tema. Pro expositor, isso eu tô pensando agora assim, que
tem um ponto mais, uma análise assim mais crítica das coisas, né? Porque naquela época as pessoas falavam do Lampião e eu queria só viver a experiência, saber como é que era. Mas comparando com os outros congressos depois, a gente vai vendo como que tem uma estrutura por trás e como muita coisa funcionava tanto para o congressista quanto para o expositor, né? O expositor estava o tempo todo junto com a galera, que é uma coisa que a gente ouve muito de reclamação, né? Porque hoje em dia alguns congressos colocam o congressista num lugar e os expositores em outros eles não conectam, e o cara tá pagando ali uma grana para estar ali e ele não tem acesso aos congressistas, né? E lá não, lá era tudo integrado. Então você às vezes não achava a palestra que não estava num tema, numa coisa que você não quisesse ouvir, por exemplo. Eu não fotografo newborn, então talvez não fosse uma coisa interessante para mim. Então eu levantava dali e eu ia rodar a feira que estava dentro do mesmo espaço. Então eu conseguia ouvir o que a pessoa estava falando lá no palco, mas eu estava ali vendo os expositores e acompanhando o processo. Então, os expositores estavam sempre visíveis para o congressista. E em algum momento você ia ser impactado pela marca e ia chegar lá, né? Você não precisava ser levado ou ter que sair do ambiente para chegar naquele lugar. Fora as outras coisas de arte que você envolvia. A dança, o tecido. Grafite. O grafite. Tudo, né? A galera fazendo as tatuagens, né? O próprio espaço de comida dos food trucks ficavam também ali perto, então você podia levantar para ir pegar alguma coisa para comer. Preços acessíveis também, né? Isso daí é uma coisa importante. Porque assim, eu fui no Eden Brasil, eu me senti muito pobre. Quando eu fui pegar uma fruta e deu tipo assim, uma fruta deu R$ 33. Eu falei, eu tô doida. Tipo assim, tá maluco, tipo assim, alguma coisa tá desregulado. Isso assim, antes da pandemia. Eu fiquei, tem alguma coisa doida aqui, gente. Uma fruta, R$ 33. Ah, isso não é R$ 33 de agora. E eu pensava muito nesse formato das pessoas que estavam lá dentro, de elas poderem consumir o evento, né? Então, tipo, não adiantava criar... O propósito do Lampião não era comercial, né? Tem esse fator aí também. Então, a gente construía... O objetivo principal era fazer aquilo acontecer e levar aquela estrutura para a cidade e transformar um sonho em real, assim. E eu entendia que eu não tinha muitas referências desses outros congressos, de como é que eles funcionavam, né? Mas eu tinha referência de congressos de igreja. Tipo assim, como que faz para as coisas terem uma estrutura? Então, a gente juntou muitos profissionais em outros segmentos, pessoas muitos amadores esforçados também, sempre tem isso. Uhum. E... a construção daquelas coisas ali vinham nessa pesquisa das pessoas, né? Tipo assim, vocês poderiam pagar por esses valores, assim? E a gente fazia essas pesquisas para entender o que era possível para as pessoas. Porque nesses outros lugares, às vezes eu tinha esse grande recorte, assim, tipo, olha... a pessoa ia pro evento e não conseguia consumir do evento. Tipo assim... eu ficava pensando, será que isso está fazendo as pessoas se sentirem motivadas a trabalharem mais para conseguirem mais e pertencerem a esse lugar? Porque para mim tá me dando só mais raiva. Porque eu tô tipo assim, gente, não faz sentido para mim. Tipo assim. E acho que a consciência de classe, ela ajuda a gente também, né? Uhum. Isso é uma das coisas que, quando você vai construir um projeto, se você entende todas as realidades ali possíveis para estarem naquele lugar e qual é o propósito daquilo, você não vai construir uma parada querendo montar em cima das pessoas, né? Você vai, tipo assim, entender que você quer que ela... saia dali tendo uma experiência. Então, era muito legal a pessoa ir, poder fazer uma tatuagem, comprar, tipo, uma parada legal na feira, poder participar de todas as coisas, poder comer junto com todas as pessoas, poder estar ali e, tipo assim, experimentar de tudo que tá todo mundo experienciando, né? Sim. Então, acho que isso era um dos propósitos, assim. Ainda tinha o lampiãozinho, que era muito fofo. Ou seja, se você tivesse um filho, você podia levar e deixar lá numa creche, né? Sim. Entre aspas, assim, que tinha um rodízio da galera. Tinha um espaço que a galera ficava deitada nos puffs, numa rede também, que às vezes a pessoa ficava ali para assistir as palestras. É muito tempo, tem que ter um lugar para descansar, porque Deus é mais. É muito tempo. E você fazia uma parada que eu achava irado, que eu acho que isso faz toda a diferença,
que era um encontro antes, né, com os palestrantes. Não Eu tô sei amando esse feedback. Tipo assim, eu não esperava por isso. viu? Eu conheço Eu tô muito. amando! Eu sou fã Lampião. Não Eu sei tô se tem um nome amando! Lampianzete, sei lá o que. Mas eu sei de bastante coisa. Como é que funciona? Eu moro no Fundão. O Fundão fica lá do outro lado da ponte, digamos assim. É um lugar que é um subdistrito periférico, digamos assim. Não é um bairro. E, inclusive, lá na cidade tem uma coisa que acontece que, assim, todos os jornais e todo mundo noticia tudo que acontece do lado de lá, em Guarulhos, que é esse subdistrito, digamos assim, como, assim, aconteceu um assassinato num bairro tal, um assalto num bairro tal, uma coisa no bairro tal. Tudo eles falam que é em Guarulhos. E aí, onde eu moro é nesse lugar. Só que eu não tenho os problemas que você olha o jornal e ele só descreve aqueles problemas. E as pessoas não atravessam a ponte para esse lugar. É a periferia. Então, tem toda uma questão de preconceito social e racial com o outro lado da ponte. Isso vem desde a época dos indígenas. Então, os índios Guarulhos, que eles eram já recriminados. E a escola de fotografia, e eu moro nesse lugar. Isso foi um desafio de mercado muito grande pra gente. Quando a gente fez o Lampião, não fazia sentido a gente não apresentar essa nossa realidade para todos os palestrantes. E eu amo o meu bairro, eu amo morar lá, eu adoro a conexão que eu tenho, eu me sinto muito seguro. A minha porta é de vidro, tipo assim, eu não passo por nenhum problema. E todos os empreendimentos que eu tive do lado do centro, é tipo assim, assalto, 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 problema, muitos problemas com segurança, tipo equipes enormes de segurança, vigília de contratação de vigilância que ela tem uns nomes específicos, né? Mas tipo assim, um monte de coisa lá em Guarulhos eu não passo por nenhuma situação. E a gente queria fazer uma festa para os palestrantes na minha casa, onde eu moro e trabalho no mesmo lugar. É um loft que fica lá em Guarulhos, e as pessoas sempre, quando chegam, falam: Nossa, nem parece que eu tô em Guarulhos. Elas acham que falar isso é legal, né? Mas assim, eu só dou risada para ser gentil. E Muito bom. E quando a gente fez o Lampião, eu pensei, cara, eu queria receber essas pessoas na minha casa como eu recebo meus amigos. Então a gente, tipo assim, sempre tinha alguma contratação de alguma hamburgueria que eu visitava e gostava para poder fazer um hambúrguer naquela noite. Algum DJ da cidade que eu gostava. E a gente se organizava e fazia aquela recepção deles lá para poder mostrar algum vídeo do Lampião, para poder fazer os staffs conhecerem os palestrantes, e a gente virava amigo naqueles momentos. É muito incrível. Aí a gente começou tendo que contratar segurança, porque ia muito penetra e a gente não sabia, não tinha essa administração, a gente não esperou que isso fosse acontecer. Então, nunca fui, gente. Quem sabe um dia. Eu vou te convidar pro próximo. Eu tô chique agora. E aí, simplesmente, esses momentos eram muito incríveis, assim. É uma conexão dos staffs com os palestrantes, dos palestrantes com os palestrantes. E aí a gente comia um hambúrguer artesanal, bebia um chopp, uma cerveja, um drinkzinho, ouvia uma música. E era esse momento ali de integração antes do evento acontecer. E no evento em si, a gente construía já, tipo assim, essa conexão dele já chegava ali, ele sabendo quem são as outras pessoas que fazem parte daquele corpo ali. Então, isso funcionou muito pra gente, foi uma parada muito interessante, isso fazia uma coisa uníssona da construção daquele todo ali, que se não tivesse aquele encontro, modificaria o resultado do dia seguinte. Um exemplo que todos os eventos que eu já palestrei até hoje de fotografia, às vezes eu não sei nem quem são os outros palestrantes, às vezes você não tem tempo de estudar todo aquele evento que você é convidado para estar lá. Tipo assim, às vezes sua vida tá num 220, você vai ali viver aquele momento e voltar para sua casa. Às vezes não vai dar para você olhar tudo do evento. Então, a gente entendia que a correria do dia a dia das pessoas faria elas não conseguirem se conectar. Então, a gente ia fazendo esses encontros, a gente colocava os palestrantes todos no mesmo hotel, fazia a busca deles, toda a grade de avião e translado e tudo, sempre nos mesmos horários para eles se esbarrarem nesses encontros e fazer aquela conexão ali. Isso é ótimo, faz as pessoas virarem amigas ou inimigas. Isso acontece também. Mas o Lampião faz com que as pessoas virem mais amigas, isso é legal. Também acho que vira mais amiga do que inimiga. E isso é bacana porque acaba que eu via muitos os palestrantes do primeiro dia continuando lá no segundo dia, acompanhando o conteúdo. Eu vi a Tati Pinho, que é de Campos, ela deu aula na escola
que eu trabalhava, e eu lembro dela fazendo propaganda para os alunos. Então, isso era muito incrível. Eu amo a Kátia, ela é incrível. Eu também, eu acho ela muito foda. Pronto, falei. Eu acho ela muito foda. Eu também. Uma pessoa, assim, interessante, assim, de conversar, de aprender. Eu acho que a gente aprende muito conversando com ela. E uma coisa que eu vou deixar claro pra galera aqui, eu não sei se o Fer vai voltar com o Lampião, eu adoraria. Essa é a minha próxima pergunta para ele. Mas o convite surgiu porque ele viu uma postagem que a gente fez no Instagram e ele comentou que gostaria de estar aqui. Eu achei maravilhoso ele comentar, porque eu sempre quis chamar. Mas ele mora em Campos de Goytacazes. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, 5 horas daqui, eles estão mais perto do Espírito Santo do que do Rio de Janeiro em si, né? Não, mas eu lido como se fosse aqui do lado, assim, não tem nenhum problema, eu tô lá e cá. Campos, Rio, São Paulo, para mim já tá assim, do lado. Já tá tranquilo. E aí, quando ele postou que adoraria, eu falei, pô, agora, né? Eu mandei mensagem no privado, ele falou, semana que vem tô aí. Eu falei, então tá tudo certo, vamos marcar. Não vou perder a oportunidade, vai que depois ele muda de ideia. Então, Fê, matando a nossa curiosidade aqui, o Lampião vai voltar? Vai voltar, com certeza, Eva. com certeza. O que acontece? A pandemia, ela reformulou tudo, né? Toda a vida, o propósito, o caminho, mundo, né? a forma que as pessoas pensavam, e não foi diferente comigo e nem com os projetos. Então, a pandemia foi um processo muito ruim para todos, ou para quase todos, né? Tipo assim, né? Eu conheço pessoas que falam da pandemia como se fosse o momento mais da vida delas. Então, cada um tem uma vivência. Para mim, e para o meu círculo social, assim, a pandemia foi drástica. E eu parei tudo que eu fazia, eu tive burnout, foi desesperador. E o recomeçar, eu precisei reavaliar cada parafuso que tinha na minha vida. Foi tipo assim, reset. E aí tudo foi desse mesmo formato. Então o Lampião, ele começou mudando de dentro para fora. Então é assim, o Lampião, ele vai vir agora de uma forma muito mais intensa do que já era. Só que vai ser... eu fico na dúvida do que eu posso falar e do que eu não posso falar. Mas vai ter, com certeza. O lançamento vai ser no começo do ano. O projeto vai ser no meio do ano. Em julho? Em julho, isso. E a gente pretende... Qual é o objetivo, assim? A gente quer olhar muito para as pessoas que tiveram que se empresariar. É uma merda esse novo mundo, essa nova geração do TikTok e de todas as redes, você ter que dar conta de tudo e não dar conta de nada, e você se sentir sendo um fracassado em todas as coisas e nadar contra a corrente, e daí você ter expectativa em cima de números, e aí quando você vai ver... Fudeu. A gente quer, tipo assim... Maravilhoso. A gente quer olhar para essas pessoas que se sentem nesse lugar e chamar elas para perto no intuito de, tipo assim, vamos conversar de novo sobre vocação, sobre como construir caminhos profissionais, como formatar a parte... fotografia, profissional autônomo, empresa, o que se estrutura dentro disso, o que a gente faz, e também vamos falar de criatividade, sobre rotina, sobre o que as pessoas fazem que deram certo, quais são os métodos de o cara que trabalha com fotografia de não sei o quê, e como é que o que ele fez ali para construir uma grade de clientes e manter aquela grade, o que ele tem de interessante para falar sobre isso, beleza. Aí agora um outro cara que que tem um processo de edição incrível. Como que ele faz para editar isso dentro do fluxo de agenda que a gente pode absorver para construir? A gente quer olhar assim para as pessoas de uma maneira real e tentar aprender com que elas são boas, assim, sem necessariamente botar ali showmans para dizerem um caminho, sabe? Nossa ideia é ter essas expertise de todos os universos que o fotógrafo precisa ter, né? A gente já entendeu que o fotógrafo, ele não é só fotógrafo. O fotógrafo, ele também, às vezes, ele é designer, às vezes ele é do comercial, às vezes ele é o recepcionista, ele é o faxineiro do próprio estúdio, tipo assim, a gente já entendeu que não significa que esse é o ideal, mas é o que é. E aí a gente entendeu que a gente quer instrumentalizar os caminhos, ajudar essas pessoas que estão nesses processos ali a terem essa conexão com outras pessoas que vivem esses caminhos, que a gente possa estar ali ajudando com arte, estrutura,
e criando um campo para o orgânico do Lampião acontecer, né? Que é o networking, eu acho que é uma das coisas mais incríveis do Lampião. E não é necessariamente um networking do que é o tradicional, digamos assim, né? Tem uma conexão pessoalizada ali naquelas conexões. Então, nem sempre eu gosto de socializar, mas o Lampião é o lugar que eu vou determinado a isso, assim, sabe? Eu amo. Então, acho que é isso. Vem aí. Arrasou. Já tô curiosa para saber. Uma coisa legal também que eu achei sempre interessante é que você, na curadoria, você faz uma curadoria bem diversa, sempre com uma pegada muito voltada para a arte, e você não está muito preocupado com a questão do showman, que eu acho isso maravilhoso. Então eu lembro muito da Toane, que é uma fotógrafa maravilhosa, super tímida, né? Super na dela, assim. E eu achei incrível, me conectei muito porque eu sou mais introspectiva. E na época que eu vi a palestra dela, eu falei, gente, é possível, porque eu via tanto não, assim, tanto ao contrário, sabe? Tipo, se você quer ser fotógrafa, você tem que ser extrovertida, você tem que falar pra cacete. E eu chegava nos grupos e ficava muito mais travada, né? Por causa daquela galera ali que, tipo, acho bonito, admiro, mas não sou desse jeito, né? Então, eu achava incrível o fato de você poder trazer essas pessoas como referência também para uma galera que se identificaria com ela, né? Que além dela, ela tem um trabalho incrível, não teria por que não chamar só por ela ser tímida, né? E depois eu acompanho, vi que ela foi chamada pelo Celton para fazer vários trabalhos de estilo, ou seja, é uma menina foda, né? Que faz um trabalho incrível e que apresentou super bem o trabalho dela ali, independente se ela é tímida, se não é, né? É do jeito dela, super autêntico. É muito legal quando a gente vai fazer o convite para os palestrantes, ou eles estão esperando aquele momento chegar. Tipo assim, tem alguns que já estão, tipo assim, nossa, eu queria muito ser palestrante no Lampião. E tem os palestrantes que chegam, tipo assim, meu Deus, eu não sei se eu vou aceitar, não sei se tem a ver comigo. E quando a gente busca essas pessoas, a gente busca alguma. Qual é a identificação dessa pessoa? Qual é o valor que a gente enxerga principalmente naquela construção ali? Então, algumas pessoas têm uma construção artística de um processo criativo extremamente absurdo. E não dá para esperar que essas pessoas vão ser um showman, que vão chegar lá com aquela energia lá no alto, colocando musiquinha para as pessoas baterem palma e sair gritando ali. Essas pessoas não vão ser desse jeito. E as conexões delas são outras. A nossa ideia, quando a gente formata a grade do Lampião, é não tentar construir ninguém num resultado final, assim. Tipo, quando você formata, quando você tá ali decidindo os palestrantes, se você se coloca naquela projeção, você vai buscar pessoas iguais a você, né? E no Lampião não tem muito isso. Tipo, a ideia é tentar olhar para os artistas de uma forma plural e geral e entender o cara comercial que é bom vendendo, que é bom fazendo dinheiro com fotografia e tal. Tipo, a gente precisa dele lá para falar disso. Só que a gente também precisa da pessoa que vai falar de arte, que é a pessoa que vai fazer com que a nossa fotografia faça sentido, ganhe propósito. E aí, juntar isso com o comercial, eu acho que é o propósito da nova geração, né? Uhum. Então... Como é que você faz essa curadoria? Você faz sozinho ou você Não. tem um time que vocês fazem uma mesona, assim, com brainstorm e cada um vai colocando os nomes na mesa? Cada edição foi de uma forma diferente. Às vezes, quando eu fiz essa rodinha do brainstorm, não funcionou, ninguém falou nada. E aí, eu preciso fazer uma listagem e ir pensando em todos os segmentos que eu quero atuar. Exemplo, moda, newborn, casamento, mobile, vídeo, álbuns, sei lá, tipo assim, tudo que eu quero falar que eu acho que faz parte. E daí eu vou fazendo dentro daquela categoria vários nomes ali que eu me identifico ou que eu vou ouvindo pessoas falando que essa pessoa aí tá mandando muito bem. Eu recebo muitas indicações e eu adoro. Eu sempre observo deixar muito. algumas. Pode fazer isso. Eu sempre observo todas, assim. Tipo assim, tudo que me indicam eu sigo, fico ali fuçando, fico ali acompanhando um tempo. E aí, às vezes, eu tenho a possibilidade de encontrar essa pessoa, de conectar essa pessoa. Então, quando a pessoa vai pro Lampião, grande parte das vezes, ela já... A gente já olhou pra ela, assim, muito, sabe? Uhum. Então...
Poucas são as pessoas que a gente conhece lá, assim. Ai, vamos falar de uma polêmica, de uma fofoca? Ai, adoro. Vamos. Vamos. Conta. Juliano Coelho, vou botar um nome na reta, Putz, botei... falei dele essa semana. Sério? Vai. Ai, Aham. gente, vamos lá. Que porra é essa? Que porra é essa que ele voltou a fotografar mulheres? Voltou a fazer retratos femininos. É isso que apareceu no grupo. Participa de um grupo. Tem vários, né? Participa de um grupo e a galera colocou lá no grupo que ele tinha voltado. Muita gente não sabia quem era, porque houve um apagamento ali, né? Tipo, isso aconteceu. Uma estratégia de marketing. Então, que eu me lembro. Não, mas não só de estratégia dele, porque as próprias plataformas excluíram tudo, né? Então. Eu taquei fogo no livro dele. Então, eu lembro que isso aconteceu em 2018. Pelo que eu lembro, que eu estava num congresso e o cara foi lá o Altair, do Photo Week, ele foi lá no palco, no microfone falar, né? Então, eu lembro que marcou, assim. Eu conheci o Juliano, inclusive. O Lampião. Não, conheci ele antes. Ele fazia vários workshops aqui no Rio. E eu trabalhava com um fotógrafo da escola, da escola de imagem, onde eu trabalhava na época, que eu era coordenadora. E eu era freela desse fotógrafo, que é o Alê. E aí o Alê falava assim, você quer trabalhar comigo? Então você tem que fazer o workshop desse cara. E aí eu fui fazer o workshop dele. Eu amo retrato, é o que eu mais trabalho hoje, o que eu mais gosto de fazer. E ele trabalhava com retrato, tinha um trabalho, apesar dessas questões todas dele, né? O trabalho dele era bonito, né? Então, tipo, era uma referência na época. Ele tinha palestrado no Edin, não sei se alguns anos atrás, de saia. Tipo, ele era muito autêntico, assim, chamava muita atenção. Eu achava que ele era gay, né? Essa é uma estratégia dele, inclusive. O primeiro workshop que eu fui fazer dele, eu falei, gente, esse cara é gay. Aí depois ele falou que ele era casado com uma mulher. Eu falei, não é possível, não é possível. Né? Era essa referência que eu tinha dele. Eu já fui essa pessoa também. E aí teve um lampião que eu fui de carona com o Alê, e ele foi de carona também. Então foi todo mundo no carro. Tinha um garoto do Sul que fotografava bem pra caramba. Não vou lembrar o nome dele agora. Alexandre. Ai, não vou lembrar. Mas ele fez vários ensaios lá. E ele tinha... Eu lembro que a gente conversava muito de Instagram, porque naquela época ele já tinha um Instagram super bombado. Mas não vou lembrar de cabeça, assim. E tinha um cara que era de Campos também. Então, eu conheci o Juliano, assim, de perto, né? Quer dizer, não era amiga dele, mas tinha um pouco de convivência. Depois eu fiz um outro workshop dele. E toda vez que ele vinha, o Alê ia buscar. E trabalhava com o Alê, acabava que ia também. Eu não imaginava, sinceramente, as meninas do Rio, que eram modelo, na época que surgiu essa questão toda, elas falaram pra gente que nunca tinha acontecido com elas. Nunca aconteceu comigo, mas, poxa, com tanta gente denunciando, não tem como não acreditar. Né? O número não são, tipo assim, 3 pessoas. Foi, tipo, uma média de 70 pessoas. Não tem como, gente. É uma pena falar isso, assim. É uma pessoa que tem que se tratar, infelizmente. O que eu acho, assim, desse rolê, né? Eu fui colega, não sei se é amigo, mas próximo, assim, do Juliano, comercialmente. Eu fiz o workshop dele, me apaixonei pela fotografia por conta do workshop com ele. Quando eu construí a minha escola de fotografia, ele era uma referência na minha cabeça de 50% do que eu consumia. Ele era muito intenso, eu era encantado com ele. Eu olhava pra ele e meu olho brilhava. O cara é muito inteligente, né? Tinha um trabalho muito espetacular, realmente. E ele tinha uma energia que contagiava, assim. Então, eu fui ficando muito próximo, fui consumindo cursos dele e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, quando você vai tendo um olhar mais crítico, você vai observando outras coisas. E aí, só que a pessoa é tão legal que você vai naquele brilho ali, você vai indo. E aí, tá bem. Primeiro lampião que eu fiz, ele foi o palestrante principal, assim. Eu nunca queria me colocar num lugar que fosse, tipo assim, o lampião, eu vou ser o brilho do negócio. Só que aí eu fiz, a minha palestra foi tipo meio-dia, eu pensei, vou botar a minha no pior horário, que as pessoas não vão estar lá pra elas não me escutarem. Aí a minha palestra foi tipo assim, 1h da tarde, porque o almoço era tipo de meio-dia a 1h. Eu falei, vai estar todo mundo na praça, vai ser esse meu momento, ninguém vai me ver. Aí deu tudo errado, porque, tipo assim, as pessoas planejaram pra estar lá pra me ouvir falar. Claro, pô. Foi legal, mas é isso, né? A minha estratégia deu errado. E aí foi incrível, e nos próximos anos eu me coloquei lá num lugar de conclusão do congresso.
Nesse ano em que eu botei minha palestra pra cedo, a dele foi a mais, assim, sabe? Foi o momento. E era a mais esperada. Todo mundo tava querendo muito aquele momento. Ele era um bom orador também. Naquele próprio evento aconteceram várias coisas que a gente, na época, esses assuntos não eram muito bem falados. Então a gente ficou assim. Aconteceram umas coisas nos bastidores que foram bizarras de atitudes dele. Que não posso falar aqui, né? Porque senão eu vou ser processado. Mas inclusive, tinha uma pessoa falando no grupo que ele processou. Não sei se todas as meninas, mas uma das meninas foi processada por ele. E ela teve que retirar a queixa porque ela não tinha provas. E aí, no meu caso, por exemplo, quem tem cu tem medo, né? Mas eu não tenho, não. Então, tipo assim, depende muito do que se fala. E aí tem assuntos que eu acho que eu preciso bancar e falar sobre eles. Esse assunto, por exemplo, assim, o Juliano já dormiu na minha cama, já dormiu junto, ele já fez cursos lá na minha escola, sabe? Eu sou daquela pessoa que os amigos vão pra casa, dorme todo mundo junto. É uma coisa assim. Ele já, quando a gente fez cursos lá no Ateliê da Luz, ele pôde vender pras minhas turmas. Eu apresentei muitas pessoas a ele. Ele teve contato com muitas pessoas. Então, quando chegaram essas queixas, e isso aconteceu, eu me lembrei de muitas estranhezas, assim, que estavam meio despercebidas ali embaixo do meu olho. E de perto de mim, eu ouvi 8 pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, não dá pra eu calar a minha boca. Teve um dos cursos em que uma pessoa perguntou pra ele, assim, você não acha que você tem mais abertura com as mulheres por você ser gay? Aí ele falou, não, eu não sou gay, mas eu me passo por gay pra eu ter acesso às mulheres. Caraca. Tipo assim, meu cu, né? Tipo assim. Porque quando a gente sabe que... Tô falando como mulher, né? Quando eu tenho um amigo que eu sei que é gay, eu me sinto mais à vontade pra falar outras coisas, né? Pra ficar mais Trocar próximo. de roupa perto dele, talvez? Tipo, sim. Não incomodaria, entendeu? Você entende? Um cara hétero. Na direção de modelo dele, ele tinha uma frase que ele falava assim, ó. Me olha e me come com os olhos como se eu fosse seu café da manhã. É verdade. Falava assim. Você entende? Do ciclo de pessoas, dessas 8 pessoas que eu tô citando aí, tipo assim, eu tenho nojo, eu tenho ódio. Eu tenho ódio. Porque, tipo assim, ele não tinha... escrúpulos. Não sei como falar de uma forma sutil sobre quem ele é. Tipo assim, aí tá, beleza, né? O que eu acho, assim? Eu não acho que ele deve ser... Não vou falar nada. Eu acho... Pode falar. O que eu acho é que ele deveria procurar uma outra carreira. Sim. Porque fotografar mulheres, eu acho muito audacioso. Se colocar como fotógrafo de retratos femininos, eu acho muito audacioso. E parece que as pessoas que vão lá embaixo, quem não foi abusada por ele e sentiu o brilho do encantamento, parece que essas pessoas estão lá na publicação dando força pra ele voltar. Isso é o que é mais estranho pra mim. Pessoas que, tipo assim, pô, gata, você precisaria ter sido uma das 70 pra poder estar aqui incomodada? Então, isso aqui acontece, que eu falei que houve um apagamento. Porque quando isso aconteceu, vários portais publicaram, várias pessoas que já tinham tido contato com ele, já tinham feito alguma coisa, já tinham chamado ele para congresso, falaram que tinha acontecido e simplesmente apagaram os conteúdos, né? Todas as entrevistas. Acho que uma forma de repudiar... Eu já quero abrir depois... Desculpa te cortar, já quero abrir uma lacuna aqui, porque eu já sei que o cancelamento vai vir. Já sei o que eu posso falar aqui, que vai faltar essa informação. E aí o que acontece? Por isso que ele deu esse tempo e agora quando ele volta, as pessoas não sabem quem é, né? Então fica nessa... Porque ele já fechou de novo. Eu entrei lá porque a galera botou no grupo e falou assim, pô, eu entrei lá e tem um monte de gente que tá seguindo ele, que eu conheço. Não é de propósito, gente. Aí eu falei, gente, é porque na época a gente seguia, né? E aí, quando ele fechou, a gente não conseguia mais acessar para deixar de seguir. Sim, eu parei de seguir rapidamente. Isso aconteceu comigo também. Então... Mas tem gente que tá lá comentando. Eu saí, eu entrei... Gente que eu achava extremamente subversiva, tá lá mandando um coraçãozinho pro gato.
Isso é complicado, porque o que eu falei, é uma doença. Ele não sei se tem tratamento. Não dá para realmente ele. Não é querer. Não quero crucificar o cara, não. Mas realmente, trabalhar com fotografia feminina, ele não vai conseguir, gente. Não vai conseguir Eu se acho que ele controlar. precisa trabalhar com trauma longe dele, assim, não dá pra colocar outras mulheres em risco. Se ele precisa se tratar, que ele vá pra cadeia, que ele vá pra terapia, que ele vá pra puta que o pariu. Mas assim, não é num ambiente. Quem é fotógrafo sabe da intimidade que você tem com o corpo da outra pessoa. A gente toca pra ajeitar a calcinha, sutiã, porque não dá pra você explicar às vezes pra modelo, ai, pega o lado direito da sua calcinha e tipo assim, tira a etiqueta. Não, você dá licença, posso ajeitar? Tipo assim, você tá louco que, tipo assim, vai deixar um cara dentro de um quarto com uma mulher, assim? Tá louco, gente. Tipo assim, não faz sentido isso pra mim. Eu acho que existem limites e limites, né? Tipo assim, quando a gente se coloca aqui pra apontar, aí vai vir um monte de gente. Ai, você é grosso, você é isso, você é aquilo. Gente, existem coisas que são crimes e existem coisas que são relações sociais. Não é questão de apontar, é uma questão de alertar, porque realmente não tem condição dele executar Aí você essa falou função. que outros caras de outros congressos que tinham convidado ele apagaram coisas e seguiram. O que acontece? Quando você tá dentro de uma instituição falando para uma marca e você quando você vai lidar com assédio, tem vários caminhos. Não tem um caminho rotineiro. Cada pessoa lida de uma forma. Tem as pessoas que tapam os olhos e a escuta e falam, ai, não tá acontecendo. Não tô vendo que foi assediado. Ai, meu Deus. Tem essa galera. Mas tem a galera que vai escutar a vítima, entender da vítima o que você quer que seja feito. E aí, essa vítima vai dizer as coisas. Porque você pode expor a vítima, você pode constranger. Às vezes a pessoa não quer que aquilo seja solucionado. A pessoa quer que aquilo seja escutado. Às vezes é isso que a pessoa quer. E aí você impedir os próximos caminhares dessa pessoa. Então, tipo assim, há caminhos e caminhos sobre isso. Sim. Então, eu acho que ele... olhando assim para a situação, é muito complicado uma pessoa que está à frente de uma situação chegar e expor publicamente a partir de uma marca. Tipo, ele fez isso em tal lugar, assim, 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 assim. Dá esse formato enquanto você vai resgatar provas. Porque quando você vai resgatar a prova, se às vezes o caso foi sobre violência sexual, se foi alguma coisa sobre assédio, a pessoa que passou por isso, às vezes ela não tem nem força pra falar sobre aquilo. Então não é fácil, igual, tipo assim, você foi roubada, vamos ali prestar queixa. É uma coisa prática e operacional. Você tá ali no desenrole. Mas agora, você foi assediada, ele passou a mão na sua perna. Ele foi racista com você. Ou ele te botou a mão no seu peito e, tipo assim, te invadiu de uma forma sexual intimista. Tipo assim, você não estava preparada para que. Você não vai reagir daquilo com uma forma, tipo assim. Não, até você entender, ainda tem isso, né? Porque a mulher sofre esse preconceito também. Eu já sofri assédio em outras ocasiões quando eu trabalhava com tecnologia. Mais de uma vez e com mais de uma pessoa, em várias situações diferentes. Então, por exemplo, até outro dia os meninos estavam brincando comigo. Eu adoro vestido, saia, essas coisas, mas para trabalho eu raramente uso. Então, teve um dia que eu vim gravar aqui que eu tava de vestido, eles levaram até um susto. Porque, em geral, eu tô de calça. Porque eu já sofri um assédio de trabalhar num lugar, tá de saia, e o cara se enfiar debaixo da mesa pra ficar olhando pra minha calcinha. Eu já sofri assédio direto, assim, do cara falar, então, vamos sair, me dá um presente, era meu chefe. E é difícil de você realmente abrir isso e falar, porque as pessoas sempre julgam aquela pessoa que sofreu o assédio. Então, na época que eu abri e falei para as pessoas falam assim, mas você estava vestida como? Então, assim, porra, eu podia estar pelada, caralho. Você não tem o direito de fazer nada, sabe? Não é a minha roupa ou a forma que eu me visto, se eu tô de batom vermelho, o jeito que eu sou não te dá o direito de você fazer isso, né? Se eu não te dei abertura para isso. Então é difícil realmente para a mulher. E a gente vive numa sociedade super machista que a primeira coisa que a gente se questiona é: pô, mas será que eu fiz alguma coisa que deu a entender a ele que ele tinha o direito de fazer isso, né?
Então, realmente, é um ponto muito polêmico e óbvio que as pessoas vão julgar a gente e foda-se também. Essa parada de assédio sexual e violência sexual é um assunto que me atravessa muito, né? Tipo, eu falo sobre isso tranquilo hoje em dia, porque foram muitos anos de análise, mas eu já passei por isso em diversas fases da minha vida, de pessoas de uma relação estrutural íntima até pessoas desconhecidas envolvendo agressão e violência, com agressão física. Até de todas esse contexto do infantil e do adolescente e do adulto ali. E quando isso aconteceu, assim, do Juliano, eu não sei, porque pega num assunto que foi... Eu me senti muito sabotado individualmente ali. Traído. Traído, Você porque eu fiquei... confiou. Como que eu não percebi isso que estava na minha cara? É sutil. E não é sutil, não é sutil. Só que o brilho do encantador ali, às vezes, te deixa ludibriado naquele caminho, né? Tem, né? Que às vezes ele ia fotografar de saia e ele fazia e levantava, assim, pra galera. É muito bom, gente, o esquerdomacho que vai usar a saia e que vai se feminilizar. Gente, é sempre uma estratégia, né? Tipo assim, que baixo. Da passada de mão, a levantada de saia, a mão na bunda. Tipo assim, eu acho que tipo, essas paradas são pequenas. Eu estou falando, assim, né, perto de tudo que foi falado. Dentre os relatos, quando você vê tudo que saiu nos jornais, tudo que foi noticiado, um Instagram que foi criado, que as mulheres anonimamente contavam as histórias. Quando você lia tudo, teve um relato de estupro. De uma menina de São Paulo, né? Então, assim, gente, não dá pra, tipo assim... Esse da menina de São Paulo, na época, ele falou que tinha... Eu não sei se é verdade ou não. Que ele teve um caso realmente com ela e que ela falou que tinha sido estuprada porque ele era casado e não quis se separar. Não sei. É difícil. Né? A pessoa sempre vai ter a informação certa para gerar a dúvida na cabeça de quem tá buscando a dúvida. Só que é engraçado que quem já passou por essas coisas identifica a fala de quem tá compartilhando uma vivência real. Então, assim, eu não tenho dúvida daqueles relatos. Eu não tenho dúvida do que eu tava lendo. Eram muito ricos em detalhes. E não eram histórias isoladas. Eram muitas histórias, assim... muito semelhantes, a abordagem era muito semelhante, a sutileza da chegada, você não perceber e aquilo tá ali, era muito semelhante. Então, eu acho que todo mundo erra, acho que todo mundo tem a possibilidade de recomeçar, eu acho que todo mundo tem uma nova chance, eu acho tudo isso. Eu não sou eu que vou achar que é fim. Só que eu acho extremamente problemático se colocar como fotógrafo de retratos femininos em ambientes restritos com mulheres. Até porque eu lembro que ele falava que ele não aceitava que ninguém fosse acompanhando. Né? Eu copiei dele esse método, porque isso realmente é bom. Não quando você é um escroto. Mas assim, realmente, às vezes, quando vai alguém acompanhando no ensaio, se você fotografa, às vezes, adolescente, vai a mãe que queria estar no lugar da filha, sabe? Tipo assim, que a filha tá fazendo o ensaio, mas a mãe tá achando que o ensaio é dela. É horrível. Você deixa de fazer arte para gerenciar um caso familiar. Uhum. E aí, essas estratégias dele faziam sentido, de fato. Eu nunca usei essa brecha para poder chegar numa menina que, entendeu? Tipo assim, não fazia sentido, mas usei essa mesma estratégia para eu cortar pessoas que intervinham no meu processo criativo. E aí, só que assim, até que ponto, né? Tipo assim, que é muito questionável, não existe um método. E eu sempre acho também que a pessoa que é aquilo não é sobre o contexto que provoca ela, sabe? Não foi o contexto que provocou ele pra ter um número gigantesco de relatos. Não foi o contexto. É sobre a pessoa. É verdade. Uma coisa que eu aprendi de todas essas vivências que eu sofri é que depois de um certo tempo, o meu sexto sentido ficava ligado muito no que estava por vir. Então, por exemplo,
ele nunca fez nada comigo, mas eu desconfiava de muitas situações. Nos workshops que ele fazia aqui, tinha uns momentos que ele ia pro quarto sozinho. Ficava na nossa cara. Aquilo eu achava estranhíssimo. Ficava na nossa cara. E tinha uns comentários, uns jeitos, umas coisas assim, e eu ficava sempre meio assim. Então, ele era uma pessoa que, apesar de ter um trabalho que eu achava admirável, né, tinha uma oratória, era um bom professor, quando ele chegava muito perto, aquilo me dava uma certa... Opa, peraí. Eu ficava um pouco tensa. Mas não tava... Ficava claro, mas não ficava claro ao mesmo tempo, então, eu né? ficava na desconfiança. Ficava aquela coisa assim, tipo assim, você não tem palavras pra descrever aquilo que tá acontecendo, mas o que você tá sentindo não é dúvida. Exatamente, era isso. Só que aí, como é que você fala isso pra alguém, né? Porque você não tem provas. Acusar sem provas. Você não é só um sentimento. Era um sentimento meu de coisas que eu já tinha vivido que me pareciam similares, mas eu não tinha como provar, né? E ele nunca fez nada comigo. Então, até eu não dei oportunidade, eu achei isso, sabe? Eu nunca me deixei ficar sozinha, eu nunca deixei aproximar, eu sempre estava mais afastada, eu nunca me tornei próxima porque eu não me sentia. O perfil dessas 8 pessoas que eu conheço. O perfil de todas elas não tem um traço igual. É só mulher. Você entende que é uma coisa problemática? Não é sobre um padrão de desejo. E sem contar, né, que tem um detalhezão que a gente fala no meio disso. Casado, com uma esposa linda, maravilhosa. 2 filhas. 2 filhas lindas e maravilhosas. Por isso que eu falo, é uma doença. Que nojo. Tem que tratar, gente. Que nojo. Tem que tratar e não tem como... É a mesma coisa que você falar que um cara que é viciado em álcool, e ele vai poder voltar a beber. Não pode nunca mais. Não tem como. Não dá. Na igreja, quando eu era da igreja, a gente fazia um questionamento assim, né? Que era... A gente questiona... eu questionava até que ponto aquele perdão era verdadeiro lá. Eu nunca achava uma dúvida. Até eu achei um exemplo que é assim. Você tem filho? Não. Não, né? Imagina se você tivesse. Aí você vai à igreja e você vai... Toda vez que você vai... Sabe o lampiãozinho? Isso também é uma referência da igreja. Que é o berçário na igreja. E no lampiãozinho a gente fazia atividades criativas e artísticas. Na igreja é entretenimento para a criança ficar ocupada e brincando enquanto os pais estão no culto. Sem elas ali para ter um momento de respiro. E aí, nesse momento... Eu achei o exemplo para questionar assim, um perdão, e que ele não tinha muito uma resposta, mas que era, a gente acredita muito no perdão, né? Quando se fala do cristianismo, a gente fala que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que é uma exemplificação aí de um número difícil da gente chegar a esse número, né? Mas é tipo assim, um perdão infinito. Você vai pra igreja, você deixaria seu filho com um cara que foi estuprador? Mas ele já foi perdoado por Deus. Ele não faz mais isso, tá? Ele não faz mais isso. Mas um cara que é pedófilo, que tem uma queixa de pedofilia, você vai deixar esse cara cuidar dos seus filhos enquanto você tá lá no culto? Não. Esse cara vai colocar sua filha sentada na perna dele. Esse cara vai ajeitar a roupinha dela de um jeitinho diferente. Não dá pra acreditar nesse perdão, gente. Tipo assim, eu acho que tem limites e limites, né? Quando se fala de um caráter corrompido, não sei se dá pra gente ficar querendo dar a próxima chance, assim, na nossa convivência social, sabe? E não sei se dá pra... Eu não daria de presente pra minha amiga, pra minha sobrinha, pra minha irmã, um ensaio dele. Eu acho que essa é a informação, assim, pra encerrar esse assunto tóxico. Concordo com você. Eu também comprei livros dele, tá? Comprei 10 livros dele. Eu comprei e taquei fogo. Porque tinham várias amigas minhas naquele livro. Ele, assim como ele foi ruim, ele foi muito bom pra muitas pessoas também. Comprei 10 livros, fiquei com aqueles 10 livros encalhados lá em casa. Porque como é que eu ia ter coragem pra dar aquilo pra alguém? Ai, meu Deus, só eu mesmo. Deixa eu ver aqui que eu já perguntei tudo. Você acha que fotografia e empreendedorismo andam juntos? Infelizmente, eu gostaria muito de ser herdeiro. Porque aí eu ia estar falando aqui que fotografia é arte. Só que o boleto chega, né? A gente precisa pagar a conta. Sei. Aí é nessa hora que a gente consome o curso lá do cara que vai falar que vai comprar um carrão com o negócio. Cara, teve uma loucura uma vez no Ed em Brasil. Adoro. Eu fiquei por dentro, eu fiquei assim, gente, eu tô maluco. Eu tô doida.
Foi uma estratégia de marketing do palco, uma coisa tipo assim, escassez. Os 100 primeiros que chegarem aqui no palco vão ter um desconto de um curso que é de 5 mil por 3 mil. Gente, o palco lotou com mais de 200 pessoas querendo comprar aquele curso que ia ensinar a pessoa a ficar rica com fotografia. E as pessoas ainda caem nesse conto do Você vigário. entende? Pleno 2023, né? Aí eu fiquei assim, tem um negócio doido aí. Tem um negócio doido aí. Essa galera tá cagando dinheiro? Não. Essa galera tá querendo ser igual aquele cara lá que tá comprando carro importado, dando tourzinho no congresso de limousine, sabe? Aham. Tipo assim, teve um congresso que eu fui que no intervalo do congresso de fotografia, não falo o nome não, porque esse eu gosto, apesar de eu estar citando uma coisa ruim. Muito bom. Depois dos estudos você me conta. Tá. Esse fica no sul. E tinha no pátio uma limusine e você pagava pra dar uma volta na limusine em volta do evento com aquele fotógrafo e brindar e tirar foto com ele. Nossa senhora. Vou até comer uma Ruffles. Adoro isso. Eu fiquei chocado. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Tem uma polêmica, eu vou perguntar. Se você não quiser responder, depois a gente corta, porque é gravado mesmo. Não, então... tá certo. Depois que eu já falei aqui mesmo. Eu lembro que você falou, eu não lembro o que você falou exatamente, mas eu lembro que você fez uma crítica pro Edin Brasil. E aí, em seguida, eles te convidaram para palestrar. Uhum. Você acha que foi um cala-boca, assim, do tipo, vamos reverter esse marketing negativo aqui. Aí o cara vai aparecer lá no Edin e vai estar tudo bem. Uhum. Então, Perguntei. vamos lá. O que eu acho? A gente precisa estar em todos os lugares, né? Isso é uma coisa importante. E tá ali falando e tudo mais. Eu tenho muitas críticas. Tipo assim, ao próprio Congresso, eu já pontuei todas elas, já falei, inclusive, com quem me fez o convite. Mas quando eu fui até lá, eu fui muito bem respeitado. E eles me deram, tipo assim, uma oportunidade de estar lá dentro dos moldes em que eu gostaria, assim, né? De palestra e tudo mais. Isso foi uma coisa interessante. Me senti subestimado, porque eu entendi que a minha autoestima é uma coisa. Aí agora, números são outras. Uhum. Foi muito legal que, tipo assim, o auditório que teve na hora da palestra não coube. Então, do lado de fora, cabia um outro auditório de pessoas interessadas naquele assunto. Ou seja, eu tinha coisas interessantes a falar. Muito legal. Isso era uma coisa que eu fiquei lá naquele questionamento de, tipo assim, será que não acreditavam que ia dar certo? Eu cumpri algum lugar ou não? Não teve... Não senti isso lá no acontecido. Mas eu acho que, assim... Acho que eu ocupo um lugar que era interessante naquele momento eles dizerem que eles apoiam aquilo, entendeu? Uhum. E eu fui lá. Então, Tipo tinha uma assim, me questão. vendi. Foi isso. Me fui vendido ao sistema. E fui lá. Assim, vendi nada, né? Porque, tipo assim, nem a passagem, nem o hotel, nem nada. Tipo assim, Eles não pagam nada? nada. Você investe. E no Lampião a gente tá lá, tipo assim... Não pagam passagem, hotel, Nada, cachê, nada. Sabe o que eles me deram? Um ingresso pra minha assistente ir. Caraca. Então, eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre falei em bastidores, mas agora a gente já tá num... Rasgando tudo. Tudo. Eu só fui a 2 weddings na minha vida. O primeiro eu fui pra conhecer, porque todo mundo falava e ia. E esse primeiro já me impactou muito, porque logo na abertura, naquele palco grandão lá, quando o mestre de cerimônias, não lembro quem era, perguntou quem estava lá pela primeira vez, aí tipo, 90% levantou a mão. Ali eu já fiquei impactada, falei, porra, Tem alguma coisa. tem alguma coisa de errado esse negócio aqui. Porque acontece todo ano. E no ano seguinte ele tem 90% de pessoas novas, é porque... Não teve reincidência ali. Por que não tem reincidência, assim? Aí depois eu fui reparar que era sempre o mesmo conteúdo. No ano seguinte, era a mesma coisa. E aí eu fui depois de novo, porque eu fui trabalhar na feira. Especificamente, eu representava uma marca e eu fui trabalhar no stand da marca. A gente fez uma ação de marketing antes para fazer todo... Era uma encadernadora, então a gente fez um contato com vários fotógrafos para fazer portfólio. Então tinha uma ação ali envolvida. Mas o que eu reparo é que todo mundo fala, isso não é
não é segredo para ninguém, todo mundo fala que são sempre as mesmas pessoas que vão palestrar. E aí, por isso, talvez seja o caso da reincidência. E por que as pessoas iam? Porque elas iam fazer networking. Né? Então, todas chegavam lá para fazer networking, iam para fazer networking, falavam mal do evento, porque não tinha conteúdo para absorver, porque era sempre a mesma palestra, sempre as mesmas pessoas, mas continuavam indo. E isso eu acho muito bizarro da nossa classe. Caraca, se você não concorda, se você acha que... E eu lembro que eu falei isso com eles quando eles me mandavam mensagem. Eu falava, gente, mas é a mesma coisa do ano passado. Não me interessa aí, né? Aí eles falavam assim, a gente tem uma... Aí parecia que eu tava falando telemarketing, porque eles me davam um script de vendas, falavam, não, você pode pagar... Eu falei, não, você não escutou o que eu falei, né? Porque eu falei que é a mesma coisa, né? Então, assim, a galera reclama, mas a galera continua repetindo o mesmo comportamento. Então, para eles, tanto faz, gente. Porque eles só estão interessados em ingresso, em dinheiro. E Eu acho que falando o mal dinheiro... ou não, se você vai, para eles, tanto faz. Acho que o dinheiro, ele representa poder, né? Então, eles estão lá executando e as pessoas estão almejando aquilo. Então, tem o processo da frustração, né? De, tipo assim, das pessoas irem, tentarem aquilo e não conseguir. E no meu caso, qual é o lance? Eu só fui no wedding uma vez, que foi o ano que eu fui palestrar. Ou duas. Só fui uma vez, que foi o ano que eu fui palestrar. Eu não tinha uma referência, eu não sabia o que era, assim, tipo, de vivência, mas eu já conseguia fazer uma leitura sobre aquilo. Primeiro que eu não conseguia acessar. Inicialmente, eu não conseguia acessar. A gente sabe que a fotografia ela é um ambiente muito elitizado. E a gente não tem pluralidade, né? E dentro do wedding, por exemplo, as referências que eles tinham lá não me interessavam a ponto de eu ir até aquele congresso. Que inicialmente era muito sobre casamento, né? Exatamente. E aí, pra mim, não fazia muito sentido eu estar lá, porque não era o mercado de trabalho que eu queria. Até o momento que eu entendi que estar lá era uma pesquisa de mercado interessante. Teve uma parada que aconteceu na minha história, no meio do caminho, que eu conheci uma mulher, eu não vou falar o nome dela, mas ela foi um satanás na minha vida, assim, do mundo da fotografia. E eu fiquei sabendo que ela foi isso pra mim e pra outros fotógrafos também. Que ela chegava perto, se mostrava a rainha do marketing, potencializava a ação das pessoas e depois ela fazia um inferno na vida de todo mundo. Ela fez esse inferno na minha vida também, assim, eu conheci outras pessoas que ela fez esse inferno na vida de outras pessoas. E ela era muito controladora, assim, tipo, a nível dela usar meu celular pra ela dar respostas, e eu confiava nela nesse aspecto, de tipo assim, dela poder responder comercialmente coisas sem me passar. E uma das respostas que ela tinha feito foi que o Edin tinha iniciado um contato comigo antes, de fato, do ano que eu aceitei, e ela já recusou de cara. E eu falei pra ela que eu achava que não tinha que ser daquela forma. Eu achava que eu estar no Edge era importante pra mim, Sim. por mais que eu tivesse críticas sobre aquilo. Porque eu vejo. O que eu acho, assim? Tipo, a forma que a pessoa lida com a crítica, a forma que a pessoa faz a crítica, são coisas importantes a serem olhadas. E o que ela me disse, assim, na época, ela falou assim, Fernando, eu estava numa reunião com eles e eles começaram a desdenhar do Lampião e falar muito mal do Lampião. Mais à frente, eu cheguei a conversar com uma das pessoas lá do Ed e eles disseram que isso nunca aconteceu, que isso era uma fake news contada por ela. E como eu conheci outras pessoas que tinham esses mesmos relatos de doideiras dela, falei, cara, provavelmente não tem nada a ver. Então, ter entendido esse processo me fez chegar no Edin de coração aberto, assim, pra entender. Esse não é meu mundo, esse não é meu lugar, mas alguma coisa que eu faço de interessante, lá no interior, tá fazendo eles olharem pra mim como maneiro. Sim. Aí, no próximo ano, eu entendi que ia até copiar algumas movimentações, ele já copiava. Eu falei, tão achando interessante mesmo. Então... eu tenho as minhas críticas ao ponto comercial, mas eu entendo que eles estão fazendo o que as pessoas estão comprando, né? Então, se tem gente que está comprando, eles estão ali fazendo para vender. É um ciclo vicioso, né? Se a pessoa, se o mercado reclama e quer que mude, então a gente tem que tomar alguma atitude para isso. Então, é não ir no evento, né? É questionar, porque senão fica só um falando, aí é que a gente fica com fama de chato, né? Que só a gente que bate naquela tecla. Eu acho que, assim, dá pra tentar construir de uma outra forma, né? Tipo assim, eles aconteceram ou eles pararam de acontecer? Eu tô sem saber. Eles estão voltando agora, mas estão com o nome de... Na verdade, o que eu fiquei sabendo, que aí a gente só fica sabendo dos boatos, né? Eles executaram, pós-pandemia, o que eles tinham
se comprometido de executar, que foi a segunda vez que eu fui para trabalhar na feira. E depois eles deram uma pausa. E aí agora eles vão voltar como Expo Image. E aí o que estão falando aí, ventilando aí, que algumas meninas que trabalhavam lá, que têm experiência e tal, pegaram a marca, pegaram o know-how emprestado, alugaram o royalties, não compraram, né? Mas pegaram e vão executar, mas com outro nome, que se chama Expo Image. Mas o formato é igual, assim. Se você olhar lá, se você entrar, é tudo muito parecido, assim, não teve muita mudança. Uhum. Eu tô por fora, não é uma coisa que tá a parte do meu mundo, realmente, assim, sabe? Tipo, acho que a construção do Lampião, ela não teve muito desse universo, assim, porque eu sabia, eu tinha ido a um, foi em 2015, foi em São Paulo, Estúdio Brasil, você já ouviu falar? Já, é bem antigo esse. Eu amei, foi incrível, eu conheci vários fotógrafos que, tipo assim, que palestravam lá e que depois eu virei amigo daquelas pessoas e que eram referências muito interessantes, mas era um mundo antes desse mundo mais glamourizado, assim, da fotografia. Sim. Então, aquilo de lá me deu boas referências, assim, de tipo, olha, tem caminhos dentro da fotografia especializado que pessoas constroem carreira, sei lá, fotografia de produto, fotografia de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Antigamente eu achava que fotógrafo era uma coisa integral. E, tipo assim, o fotógrafo fotografava tudo. Não tinha, antes de chegar no universo da fotografia, não tinha essa especificidade de cada área. Eu falei, cara, dá pra eu mergulhar no que eu de fato gosto ali. Então, esse congresso me fez abrir, assim, a visão e ter uma forma que as pessoas faziam. Apesar de eu ter amado aquela experiência, eu saí muito frustrado de tipo assim, nossa, eu não consigo ter recurso para ter a câmera que as pessoas têm, não consigo ter o computador e o equipamento que essas pessoas têm, e elas condicionam a realização delas a muitos custos. Tipo assim, tudo era muito custoso. E eu falava, não consigo acessar isso. Eu acho que a construção do Lampião vem sobre isso também, assim. Muito legal. Vem dessa visão de, tipo, eu preciso construir um lugar que eu possa acessar esse lugar, né? Muito bacana, isso eu não sabia da sua história. Eu fico muito curiosa para saber o que vem pelo futuro, assim, porque o que eu vejo da galera executando hoje de congresso, mesmo os menores, né, porque não tem mais aquelas proporções de wedding e fotografar, não tem vingado, assim, todos têm ficado meio que vazios, né, e sempre são... Ai, que medo! Então, mas eu acho que é porque Será? estão executando a mesma coisa e as pessoas mudaram muito depois da pandemia, entendeu? Eu já escutei muita gente que veio aqui falar: eu não vou pagar para escutar o mesmo conteúdo que aquele fotógrafo já traz para mim na internet que eu consigo acessar de casa, entendeu? Então talvez seja por isso, porque eles estão chamando sempre as mesmas pessoas. E vende essa questão do status, de uma vida meio de influencer, né? Você vê o cara, você falou da limusine que era surreal, e que isso hoje está muito mais ativo, né? Então tem o cara que tem o Porsche, tem a pessoa que olha para o seu crachá, e se o seu crachá tiver uma cor diferente, ela vai te cumprimentar ou não, ela vai tirar foto com você ou não. Isso é muito desumano e vende uma propaganda de algo que é super humana, que é super atenciosa, que tem uma atenção ao atendimento. Cadê essa atenção, meu amor? Né? Não tem. Mas, enfim, serei anulada, cancelada agora nesse episódio. Acho que eu já fui umas 7 vezes até aqui. Acho que tá meu tranquilo. Deus do céu, eu não tô nem no 60 ainda, já tô sendo cancelada. Aqui a próxima pergunta é: o que os congressos e eventos de fotografia fazem ou estão fazendo de errado para você? Que difícil, né, amiga? Me colocar nesse lugar de dar uma resposta, de olhar para que pessoas que fazem um trabalho tão consolidado podem estar fazendo de errado, eu acho muito destemido. Eu acho que eu precisaria estar fazendo algo que estivesse dando certo. Eu não sei se eu sei fazer. Tipo assim, eu acho que eu só faço. Não sei se eu tenho esse termômetro, assim. Mas eu acho que se eles conseguissem ter uma escuta mais atenta, talvez eles entendessem o que o cliente deles quer, ao invés deles levarem algo que eles acham que os clientes precisam. Então, se conseguissem olhar para a individualidade das pessoas que estão ali consumindo, eu acho que seria mais interessante. Por exemplo, qual é a dor desse cara que está lá em casa, no estúdio, que não está conseguindo comprar uma Porsche?
Será que ele está sabendo que ele precisa de uma rotina de trabalho, que ele vai precisar saber um pouco de administração? Será que ele vai precisar saber que ele vai precisar de uma rede digitalizada com o nome do patrocinador? Falei pra Banlec. Será que ele vai saber que ele precisa de uma rede digitalizada para ele poder aumentar o ticket de venda dele? Depois da criatividade, vem a venda. Tá, cria lá com o cliente, vende seu pacote. Só que aí vende depois 3 vezes mais de foto para ele, sabe? Com a estratégia da venda. Se é tipo assim, qual é o que a gente consegue instrumentalizar para aquela realidade daquela pessoa? E não chegar para um cara que não consegue pagar a conta de luz e fazer ele sonhar com uma Porsche. Uhum. Porsche é o nome? Eu Eu acho não que sei. é Porsche. Porsche. Tá, Aquele carrinho vermelho. não faz parte do meu repertório de vida. Então não tenho esse. Carros não é comigo. Mas tá. Também não. Me falaram que era um Porsche. Eu tinha achado que era uma Ferrari lá. E depois eles A limusine ficou gravada na minha cabeça. Porque um passeio com limusine pra brindar e tirar foto. E é engraçado que esse tipo de coisa gera desejo. Quando eu vi, as pessoas estavam numa fila pra coisa da limusine. E não era barato. Eu fiquei, galera, que isso? Tipo assim, eu fico pensando, é uma conta de luz ou um passeio na limusine? Por que a pessoa tá fazendo essa escolha? Aí eu entendi que é pra se sentir pertencente a um grupo. Uhum. Falei, entendi. Tem uma história aqui, a Betamax é uma produtora de vídeo também, e a gente faz alguns trabalhos em parceria. Quando eles precisam de fotógrafos, geralmente eles me chamam. E a gente foi fazer um trabalho para um cliente, e o nome do cliente se chama Real Cloud, ou seja, nuvem real, né? E o cara quis fazer uma ação de marketing, é uma plataforma de tecnologia, e eles quiseram fazer uma ação de marketing de levar os seus clientes para andar de helicóptero aqui no Rio de Janeiro, que já é um ponto super turístico, para mostrar as verdadeiras nuvens, né? Essa era, assim, genial o marketing do cara. Eu amei, você tá falando e não sei se você vai criticar, mas eu tô amando. Então, não, eu achei maneiríssimo. E aí eles vendiam cotas para as plataformas que eles vendiam da Amazon, só coisa grande, Oracle, essas marcas grandonas assim, que fez com que desse para custear toda essa ação, né? E eu nunca tinha andado de helicóptero, então eu tava lá junto com o cara da comunicação e eu falava assim para ele, João, a gente vai fazer foto, né, e vídeo. Aí ele falava, não precisa. Aí eu, putz. E eu tava com um amigo fotografando o Luiz e ele morria de medo. E aí eu ficava, poxa, bem que ele podia liberar pra gente ir também, né? Falei, quando que eu vou comprar um negócio desse, né? Gastar dinheiro com uma parada dessa, eu não vou. Porque entre pagar o boleto e pagar o passeio, eu vou pagar o boleto. E aí eu fiquei lá torcendo, falei, pô, pensamento positivo, né? Vai que rola. Acabou que no final, ele tinha comprado uma cota lá de não sei quantos passeios, mas muita gente ficou com medo. Tem gente que tem medo de andar de avião, de helicóptero, essas coisas. E aí eu amaria, me chama que eu vou. Então, aí sobrou, né? Aí ele falou assim, Ana, então, sobrou, então eu vou mandar vocês para vocês fazerem os takes. Eu falei, claro, tranquilo. E aí já, yes! Não sei o quê. Aí depois eu pensei, porra, se eu morro nessa parada. Aí mandei uma mensagem pro meu marido, falei, cara, então, a gente vai andar de helicóptero se eu não voltar, te amo, não sei o quê. Assim, né? Aí a gente foi passear. O cara que tava filmando com a gente, ele fez vários takes, que era daqui da Betamax. E aí depois o sócio aqui tava contando pra mim que toda quinta-feira ele faz um TBT do helicóptero. Tipo, isso já tem mais de 2 anos que isso aconteceu. A vida dele. E ele faz TBT do helicóptero. Então, tem essa coisa do status também, né? A gente tem que... Eu sei... mas peraí, um helicóptero é diferente de uma limusine. É muito diferente, muito diferente. Faz total sentido essa coisa das nuvens. Eu amei. Não, é muito legal, né, o marketing dele. Mas tem essa questão, né? Ai... Estamos chegando ao fim. Não queria, porque adoro o Fernando. Eu falo pra caramba, né? Meu Deus. Não, eu adorei. Eu acho que a gente vai ser cancelado, mas tá tudo certo. Mais um dia, mais um cancelamento, tá tranquilo. Falem mal, falem de mim. Meu patrocinador tinha me pedido pra ter mais polêmica, então eu estou entregando polêmica. Nossa, você entregou hoje. Você já pode mandar mensagem pra ele e falar, olha, o de hoje teve polêmica. Hoje de hoje tá garantido. Ai. Mas vamos lá. O que você acha que o fotógrafo que quer empreender precisa pensar
Agora falando sério, assim. Não, a gente falou Tá. sério o tempo todo, tá, gente? O que o fotógrafo precisa empreender deve pensar? Acho que a primeira coisa é ele olhar para essa carreira como qualquer outra, assim, de entender que vai haver um tempo inicial que ele vai precisar investir na marca dele, não necessariamente sobre o ganho daquilo. Isso é importante também pensar que não dá para se jogar de um paraquedas, tipo assim, de uma transição de carreira para algo novo, sem ter um ganha-pão ali vindo de um outro lugar. Eu acho que primeiro passo é entender, vou investir nesse projeto, não necessariamente precisando lucrar dele no primeiro mês que eu começar a fazer ele. Se formatar como um bom profissional técnico, eu acho que isso é inegociável, porque todo mundo que tem um bom olhar hoje em dia com o avanço da tecnologia faz boas fotos. O que o profissional vai se destacar tecnicamente ali, a ponto de que o que ele vai vender vai fazer sentido comprar dele e não do outro? Eu acho que a primeira parte é focar em estudar, absorver conteúdo, entender quem está fazendo o que você já faz, quais são as defasagens desse setor, onde você pode atuar, entender as suas qualidades como fotógrafo e virar um bom profissional. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, eu acho que é olhar para o mercado em que quer atuar. São muitas pluralidades dentro da fotografia para entender. Eu, por exemplo, tenho um mercado que é super rentável, newborn. Eu jamais estaria entrando nesse mercado. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha identidade. Não talvez o dia que eu for pai, talvez. Hoje não é o meu momento. Então, eu acho que a pessoa precisa entender ali daquele formato que ela o que ela gosta dentro daquilo, qual é o mercado que ela consegue atuar naquele processo, fazer estágio, trabalhar ali com a galera que já faz aquilo para estar acompanhando, ganhar experiência dentro daquela área e depois começar a se olhar como uma empresa, assim. Cartela de clientes, público-alvo, toda uma formatação ali necessária de equipamentos para iniciar aquela etapa. Tudo isso está ali bem estudado e bem olhando assim para essa situação. Porque às vezes eu vejo que gente acha que eu sou um bom fotógrafo, vou saber viver disso. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser um bom. Quantos artistas bons estão aí sem conseguir fazer dinheiro da sua arte? Acho que estudar o mercado é tipo como transformar a sua foto em um produto. Como que você bota isso na prateleira de um supermercado em que a pessoa vai sentir desejo sobre aquilo, ela tem necessidade de comprar aquilo e ela vai levar aquilo para casa. E o pós-venda vai ser com o site que vai estar ali trabalhando mais foto para aumentar seu ticket médio. Beleza, entendi. Agora eu vou olhar meus trabalhos e vou planilhar eles. Quanto eu gasto para cada serviço, quanto eu ganho de cada serviço. Vou começar a olhar ali para ver quais que eu vou investir mais tempo, mais energia para ter retorno. Quais as marcas eu vou associar à minha empresa para eu expandir a minha rede de relacionamento. Acho que são muitos caminhos assim que a pessoa pode ir se questionando, mas dividir esses tempos assim. Ora, me formato como um fotógrafo, ora, me formato como um produto. Acho que esses dois caminhos, eles podem ser vistos juntos, mas eu acho que eles precisam ser enxergados separados, porque não dá pra gente achar que o que vai dar dinheiro na fotografia que é necessariamente a que eu sinto fazer com prazer. Às vezes não é esse momento. Eu construí a minha rede de relacionamentos na fotografia, fotografando aniversários, batizados e festas. Tipo, não faço nada disso hoje em dia. Não gosto, não tem a ver com isso. Eu já fazia sabendo que eu não queria, mas tinha uma estratégia econômica e comercial atrás daquilo. Então, era um período, durou um tempo, tinha um começo, meio e fim. Então, acho que a fotografia hoje em dia, principalmente que o fotógrafo, ele não é só fazer foto, ele vai precisar fazer o making off, ele vai precisar fazer o videozinho do TikTok, ele vai precisar fazer o que as pessoas estão esperando da trend, ele vai precisar entender quais são os assuntos do momento, como formatar o conhecimento dele numa pílula rápida, de fala rápida, que deixa a pessoa interagindo. São muitos conhecimentos que ele vai ter que absorver. Mas eu acho que, principalmente, a pessoa que quer trabalhar com a fotografia, estudar sobre toda essa parte de mercado. Eu acho muito interessante estudar sobre contabilidade e sobre direito também. Acho que são duas partes que eu precisei contratar consultorias para aprimorar depois que eu tive grandes erros. Então, se a pessoa pode absorver nesse período de formatação, assim, é bom pensar, se você for fazer uma graduação, você vai fazer no mínimo 4 anos. Se formata, monta a sua grade de estudo e vê, para ser o profissional que você quer, qual é
todo o segmento que você precisa estudar dentro, sei lá, de 2 anos, e você vai absorver conhecimento sobre aquilo. E entender o que funciona para você também, né? Tipo, eu não funciono com sala de aula. No caso, eu criei um curso que foi estruturado para isso. Não cabe me usar como exemplo nesse caso, mas suponhamos, não tenho acesso a esse curso. Esse curso, o Ateliê da Luz, não foi criado. Preciso consumir outra sala de aula. Se não tem a ver comigo, abro mão disso. Mas, tipo assim, onde que eu vou entender? Vou me disponibilizar a trabalhar de graça por 1 mês pro fotógrafo excelente da área que quero. Tipo assim, vou lá absorver todo o conteúdo daquele tempo, ele vai estar utilizando o meu serviço ali, eu vou estar absorvendo o conhecimento dele durante aquele período. Beleza, show, absorver esse conhecimento, sucesso, próxima etapa. Agora eu preciso aprender a administrar a parte de uma planilha empresarial. Tipo assim, quanto entra por mês, quanto sai por mês, estimar custos para fazer o orçamento do meu trabalho. Então, são muitos caminhos, assim, que eu acho que é importante, mas eu acho que se divide essa área de me formato como um bom profissional, viro reconhecimento na área que desejo, construo ali um bom portfólio, uma boa parafernália tecnológica de um bom portfólio, um bom site, um bom Instagram, uma boa marca. Tudo isso precisa existir. E aí, nesse tempo, talvez é o tempo que a pessoa está ali fazendo um outro trabalho numa CLT ou fazendo outro trabalho numa coisa que não tem nada com nada pra estar investindo nesse estudo, entendeu? Acho que precisa tudo ser pensado e não, tipo, vou me jogar do precipício esperando que dê certo quando chegar lá embaixo que vai ter uma cama elástica. Acho que não é isso. Porque aí a pessoa acaba desistindo muito cedo. E não é sobre se fotografar bem. Fotografar bem não faz de você um fotógrafo comercial potente que vai saber pagar suas contas com a sua fotografia. Isso é uma coisa muito importante para ser pensado. Há muitos artistas frustrados que não conseguem ter retorno econômico do que produzem. E isso não tem nada a ver com ser uma boa arte ou não ser. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas entram nesse looping, né? Não tenho curtidas, números, resultados. Sou um merda, o que eu faço não tá bom. Não tem uma coisa a ver com a outra. Às vezes você não tá entendendo como entregar aquele produto para a pessoa que quer comprar. Uhum. Então, é sobre olhar tecnicamente para aquela parada. E às vezes tem uma boa fotografia, mas não tem uma boa edição. Às vezes tem uma boa fotografia, uma boa edição, mas não tem um bom atendimento. Às vezes tem tudo isso, mas não sabe administrar e o dinheiro não rende, né? A coisa não funciona. Cobra muito ou não barato. sabe precificar, Não né? sabe. Tipo assim, nossa, que incrível, tem uma agenda lotada de segunda a segunda, tá ali rufando. Aí vai ver o custo da pessoa, pra ela estar trabalhando todos esses dias, não tá compensando. Porque ela tá investindo de aluguel, água, luz, material, press kit, assessoria, equipamento, não tá compensando. Ela tá fazendo um malabarismo de milhões. Tipo assim, incrível o malabarismo, não tá indo. É isso, sabe? Acho que são muitos pontos, assim, mas eu acho que saber olhar pro erro é a parada mais difícil, assim, tipo, o que eu faço que não tá bom? Eu demorei muito pra ouvir, demorei muito pra ter uma escuta treinada. Antes eu pessoalizava. Se a pessoa trouxesse um feedback muito ruim de alguma coisa que eu tinha entregado meu tudo, eu acharia que era pessoal aquilo, sabe? Eu não recebia bem. Anos e anos e anos passando, e eu vendo que a melhor coisa que tem ouve o que estão falando. E às vezes o que estão falando não são as palavras que estão sendo ditas. Às vezes as pessoas não sabem fazer feedback. E isso vai acontecer, né? É tipo assim, vai para o seu cliente e pergunta, o que você achou do meu trabalho? Não é sobre, e aí, gostou? Não, você tá esperando que ela fale que foi bom. É tipo assim, manda por mensagem quando ela vai ter coragem de falar mal, sabe? Tipo assim, não é a pessoa pau no cu que vai no Google fazer a avaliação ruim, não. Não é desse tipo de gente, não. Tô falando da pessoa legal que vai mandar um WhatsApp e vai, tipo assim, pô, cara, não gostei disso, 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 disso. Eu acho que tem muita gente também que não tem noção do mínimo do profissional, né? Hoje em dia, trabalhando com uma galera, eu vejo. Tem gente que, tipo assim, acha que pontualidade é negociável, acha que cumprir prazo é negociável, acha que
Gente, existem coisas que tem que ser, né? Tipo assim, tem que ser. Cumprir prazo, cumprir o que fala, ter contrato, tudo isso é mínimo. Tipo assim, tem que ter. Não dá pra ficar num ambiente profissional, você ficar negligenciando essas microetapas pra você lidar lá na frente com um perrengão. Dá pra fazer isso? Dá, mas vai ser um caminho mais tortuoso. Acho que dá pra observar aí o que as pessoas estão fazendo. E, inevitavelmente, se a pessoa quer ser fotógrafo, tem que estar onde os fotógrafos estão também, pra entender o que tá acontecendo ali, tipo, o que estão falando, o que é bom e ruim desse universo. Acho que aquela coisa que a gente se questiona de por que reclamam e vão no lugar, acho que tem isso aí também, de tipo, eu preciso saber o que também não é bom. Eu preciso saber o que estão falando lá, qual é o momento da fotografia. Acho que talvez o que aconteceu é que os congressos pararam de ficaram atrás das redes sociais. Hoje em dia, a fotografia está muito mais experimental e como comunicação empresarial do que como uma ferramenta artística. Mais se vende para uma campanha publicitária do que para botar um quadro na parede. E aí você vai ficar aí achando que artista é só o que faz foto para botar no quadro na parede. E, tipo assim, não dá para ter uma mente engessada. Precisa ver arte no processo do todo. O que a geração de agora tá falando que é arte? É fazer um Reels maneiro? Isso que é a comunicação visual do momento? Por que eu vou ficar tampando meus olhos e meu ouvido pra isso? Pra eu ficar pra trás? Não, eu quero saber o que estão falando que agora estão fazendo, que é o bom da agora. Eu quero olhar pra isso, criticar isso e saber fazer o que eu acho que deveria, sabe? Tipo, não... O que eu acho que deveria é prepotente pra caralho, né? Mas é tipo assim, digo, o que eu acho que como eu boto a minha identidade em cima do que fazem agora? Como que eu consigo deixar a minha impressão nesse universo? Porque se for deixar pelo que eu gostaria, eu estaria fazendo fotos de retratos femininos, artísticos, políticos, profundos e contemporâneos. Tipo assim, mas não é sobre o que a gente quer, né? Verdade. Muito bom. Eu assisti uma palestra do Cobra e ele falou que o processo dele não era sobre pintar quadros, mas sim sobre passar uma mensagem. Acho que a fotografia tem um pouco disso também, né? Acho que sobressai quem tem mais um propósito forte ali para poder passar junto com o seu trabalho. Nunca vão deixar de consumir ou de contratar um fotógrafo. O lance é saber qual é o produto que você está vendendo. Se as pessoas ainda acham que fotografia é só aquela cobertura tradicional com impresso final, tipo assim, isso já é entre 10 possibilidades, tipo, são muitas formas. Acho que tem uma coisa também que hoje em dia que a gente tem que se abrir, é que o profissional do audiovisual, ele precisa estar mais preparado para outras coisas. Assim, a gente precisa estudar sobre vídeo. Não dá para fotografia ficar só no estático. A gente precisa fazer a nossa foto ter movimento, porque a gente já entendeu que na internet a foto só já tá indo. Precisa do vídeo. E aí o lance não sei fazer e por isso é ruim. Entende? Até onde vai. É igual o profissional que fala, ai, flash não é bom, porque não sabe fazer. Sabe? Tipo assim, será que a nova geração da fotografia tá nesse lugar do não gosto porque não sei ter resultados nesse formato? Me questiono sobre isso, porque eu não tenho os resultados que eu gostaria. Eu sou muito mais conhecido por ser empreendedor do que fotógrafo, e isso é uma questão pra mim. Me incomoda pra caramba. Eu odeio empreendedorismo. Eu detesto. Por mim, eu seria herdeiro. Eu não queria estar trabalhando, gente. Por mim, seria herdeiro. Maravilhoso. Fernando, tu é muito foda. Eu adorei. Pode ser que a gente seja cancelado, mas tudo bem. Seremos cancelados juntos! Já valeu a experiência de poder conversar com você, de ter o privilégio de ter um bate-papo com você aqui e te ouvir. Acho que você entregou tudo. Não esperava menos do que isso. Eu agradeço demais o convite. Adorei trocar essa ideia com você. Foi muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigada. Gente, para fechar aqui, queria falar do nosso apoiador, a Betamax, esse estúdio bonitão aqui que fica no Flamengo. Incrível, amei. O Breno aqui operando pra gente. E agradecer a Banlec, nossa patrocinadora aqui, uma plataforma que tem o propósito de ajudar os fotógrafos, que está presente em todos os congressos aí, tem uma taxa super acessível. E como o Fernando falou, se você está querendo começar na fotografia, quer investir, quer fazer
um tipo de fotografia que você gosta, talvez a Banlec seja uma opção para você começar a fazer inversão de risco, vender suas fotos lá, te ajudar a ganhar dinheiro com isso para você poder investir no tipo de fotografia que você realmente almeja. Quero falar uma coisa sobre a Banlec rapidinho. Eu acho incrível que, às vezes, quando a gente pensa na fotografia como um produto, e a gente, às vezes, tem que trabalhar como o cara que vende, o cara que faz a arte, nos dois lados, ele é um bom processo para a gente dar uma desmembrada do momento e transformar para o digital e ganhar mais coragem para ser um bom vendedor. A gente faz a arte, faz a foto, e cria a foto do cliente e vende lá o pacote mínimo para ele. Beleza. A Banlec, ela dá essa oportunidade de você, no pós-venda, oferecer talvez 3 pacotes de fotos extras. A pessoa vai ter aquele impacto visual do tipo, não fiz. Rebenta nas fotos, faz fotos incríveis para a pessoa querer comprar no mínimo 3 vezes mais do que ela já adquiriu antes. E é uma boa oportunidade que na hora ela vai querer comprar um pacote extra, ou 2 ou 3, e aquilo vai aumentar o faturamento de uma forma que ela nem tinha expectativa. Verdade. Eu acho que é uma parada que eu observo. Já tenho mais de 800 alunos de fotografia, e os que trabalham com fotografia comercial sempre utilizam alguma ferramenta desse pós-venda, e todos falam que às vezes, quando conseguem fazer boas imagens a ponto de deixar o cliente confuso e não conseguir comprar só aquelas que ele já tinha adquirido, aí às vezes ele dobra ou triplica o valor do ensaio que ele tinha inicialmente vendido, né? E Verdade. um truque para isso é usar vários looks. Inclusive, a plataforma, ela te ajuda com isso, porque você pode botar lá e eles te ajudam com pós-venda também. Tem uma equipe lá de suporte que é 24 horas, então a pessoa pode acessar qualquer hora que vai ter alguém para ajudar, ou seja, você não precisa ficar o tempo todo lá gastando seu tempo, você pode ter o seu tempo para fotografar e fazer mais ensaios. E você pode fazer os álbuns privados também, ou seja, se for alguma coisa mais sensual, não vai aparecer para todo mundo na busca. Tem várias facilidades que a ferramenta te dá, que antes você tinha que fazer isso no manual, né? Então, vale a pena dar uma pesquisada e olhar. Tudo. Obrigada pelo seu feedback. Tudo, tamo juntos. Valeu, gente.